Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 15 de agosto. Eu sou Patrick e estou com a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos sobre a conjuntura internacional, o encontro entre Trump e Putin e o avanço do Estado terrorista de Israel, que agora tenta tomar totalmente a faixa de Gaza. Aqui no Brasil, escutamos o companheiro Magnus Henry, que nos relata como é que foi a tentativa de sequestro por parte da extrema-direita, da Câmara e do Senado. E ouvimos ainda a companheira Guida Calisto, que trata do tema da semana, ou seja, a adultização e a necessidade urgente de discutirmos a regulação das redes sociais. E pessoal, enquanto realizamos a edição de hoje aqui do podcast, ocorre no Alasca o encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump. Um encontro que ocorreu pela última vez em 2021. Uma cúpula entre os dois presidentes que tem como principal tema e pauta a guerra entre Ucrânia e Rússia. O que vai acontecer? Ainda não sabemos, mas certamente haverá algum desdobramento de muita importância. Dizemos isso porque o que está acontecendo nesse momento é uma tentativa de Trump, dos Estados Unidos, de ampliar o protagonismo do país no que diz respeito à sua posição internacional. Com a continuidade do tarifaço e o seu aprofundamento, principalmente em relação aos países do BRICS, uma mudança de postura em relação à Rússia é algo que pode ser entendido como uma tentativa de Trump de, talvez, fragmentar o grupo. Vamos lembrar que esta semana, além da aplicação do tarifaço de 50% contra o Brasil, Putin também aplicou o mesmo percentual em relação à Índia. Portanto, uma tentativa de aproximação com Moscou para mediar uma negociação em relação ao fim do conflito com a Ucrânia pode ser certamente uma tentativa de aproximação com os russos e de fragmentação do bloco BRICS. Óbvio que as coisas não são tão simples assim, muito pelo contrário. Afinal de contas, a disputa principal de Trump com o tarifaço e a sua política econômica é com a China. Mas a relação com a Rússia cumpre um papel muito importante. Além de ser uma tentativa de agir em um importante país do BRICS, isso também diz respeito a mais uma tentativa de Trump de colocar os Estados Unidos como protagonista no que ele afirma ser uma tentativa de reorganização da política internacional em relação aos conflitos. Trump, inicialmente, tinha proposto e dito que conseguiria, por exemplo, um cessar-fogo e o fim do conflito do Estado terrorista de Israel contra o povo palestino. Bom, isso ocorreu durante pouquíssimo tempo. Primeiro que não aconteceu logo no início após a sua posse, demorou. E quando ocorreu, foi absolutamente menos definitivo do que poderia ter sido. E agora o que a gente tem visto é que, nesta sexta-feira, o Estado de Israel tem avançado sobre a faixa de Gaza em uma ofensiva de destruição, cujo objetivo é a tomada absoluta da faixa de Gaza com a expulsão da população palestina. Parece que sobre esse assunto Trump já não fala, mas é fundamental que nós não esqueçamos. O genocídio continua ocorrendo em Gaza, continua ocorrendo sob a concordância dos Estados Unidos, com seu financiamento, com as suas armas. E é exatamente nesse momento que Trump olha para o outro lado. Olha para o conflito entre Ucrânia e Rússia, numa aproximação com a Rússia, no momento onde os Estados Unidos estão vivendo uma situação de grande posição negativa, principalmente por conta da sua política econômica, de aplicação de tarifas absurdas contra os países, principalmente os membros do BRICS. Vamos ver o que ocorre ao longo dos próximos dias, mas enquanto Putin e Trump conversam,
Aqui no Brasil, a extrema-direita, alinhada de Trump, segue tentando conseguir algum êxito. E o que nós vimos nos últimos dias foi que eles estão agindo. Estão agindo com o retorno das atividades do Congresso Nacional e a tentativa de sequestro, o verdadeiro motim que ocorreu para impedir o início dos trabalhos, com a chantagem e a ameaça de impedir que isso ocorresse, a menos que fosse colocada em discussão em pauta a anistia para os golpistas daqui, aqueles que mimetizaram e imitaram o que ocorreu no 6 de janeiro, lá nos Estados Unidos. O fato é que, sobre esse assunto, ainda há muito que ser feito. Os amotinados ainda não foram punidos, diferente do que foi dito por parte do presidente da Câmara. Mas para entender um pouquinho melhor essa história e como é que foram as coisas nesta semana em Brasília, a gente escuta agora o nosso companheiro Magnus Henry, que nos fala diretamente de lá, né, Magnus? Como é que estão as coisas aí em Brasília? Olá, Patrick, oi, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Patrick, antes de qualquer coisa, eu queria, na verdade, fazer um protesto, porque todas as vezes que você me chama é para comentar alguma desgraça, né? A última vez foi sobre o tema do IOF, né? A suspensão do decreto de aumento do IOF e sobre a derrubada dos vetos sobre energia, e agora sobre o motim bolsonarista na Câmara dos Deputados. Tudo bem que para fazer justiça é menos culpa sua e mais culpa da conjuntura de que parece que só acontece coisa ruim por Brasília nos últimos tempos. Mas, de todo modo, dia 2 de setembro, começa o julgamento de Bolsonaro. Me parece ser uma coisa boa. E, ó, para fazer para fazer justiça a mim, eu espero que você me chame para comentar a prisão do ex-presidente golpista. Patrick, primeiro é preciso a gente reconhecer que, mais uma vez, a conjuntura nos dá um recado claríssimo de que, no campo da direita, não tem um setor democrata. Tem um setor golpista e um setor disposto a passar plano para golpista para nos derrotar. Foi isso que aconteceu na semana em que teve aquele motim bolsonarista, que foi a continuidade do golpe da tentativa de golpe do 8 de janeiro e, na verdade, de 2022, e da tentativa de agora junto com a tentativa de golpe do Trump e dos Estados Unidos contra o Brasil. Isso porque o que a gente viu na semana passada foi um setor do bolsonarismo dando um recado para os Estados Unidos e um recado para Trump. O setor do bolsonarismo não, o setor da direita, que é o bolsonarismo, dizendo que está disposto a levar às últimas consequências um golpe em nome dos Estados Unidos e em nome do Trump aqui no Brasil. Porque foi isso que eles fizeram. Eles paralisaram um poder da República para demonstrar que há um setor mobilizado aqui, um setor mobilizado internamente ao país, disposto a servir de longa-manos, de braço, para essa tentativa de intervenção dos Estados Unidos aqui no Brasil. Foi isso que o bolsonarismo fez. E a direita, que em tese come de garfo e faca, e que em tese está no nosso governo, como o PP e o União Brasil, pelo menos assim, né? Está no nosso governo um ou outro. Ao invés de dar o recado de que a soberania do país é inegociável, muito pelo contrário, se somaram ao bolsonarismo, se somaram à obstrução bolsonarista aos trabalhos da Câmara dos Deputados. E é importante frisar que é obstrução mais ou menos. Na verdade, obstrução é uma ação legítima que oposições no parlamento costumam fazer, que é basicamente usar o regimento para atrasar votações, para fazer com que o quórum não seja alcançado, para fazer que a sessão chegue até tarde. O que eles fizeram não foi isso. O que eles fizeram foi um motim. Eles ocuparam vários plenários da Câmara dos Deputados para impedir que o legislativo funcionasse. E, Patrick, esse movimento, esse motim da direita que ocorreu na Câmara de Deputados e no Senado na semana passada é bem preocupante no sentido da continuidade do nosso governo e da continuidade do nosso regime democrático. Por quê? Como eu já disse antes, na verdade, foi para além de uma ocupação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, foi uma demonstração para a tentativa intervencionista dos Estados Unidos sobre o nosso país de que tem um setor aqui,
um setor interno que está disposto a aceitar esse tipo de intervenção. Esse setor não é só da política. Me parece que tem um setor da burguesia, do empresariado, afinal, esses sujeitos que estavam lá representam essa classe social, né? Me parece que tem um setor da burguesia que, inclusive, já passou a falar que é melhor mesmo aceitar a anistia a Bolsonaro, é melhor entregar o que o governo trampista está pedindo, é melhor se afastar do BRICS. E olhe lá, hein, um parêntese aqui, ainda bem que temos o BRICS. Imagine o que seria do Brasil se esses ataques do trumpismo, a taxação e os riscos que estão trazendo para a nossa economia, se a gente não tivesse alternativas como a aproximação com países que compõem o BRICS. Fechado parênteses, eles estão dando esse setor está disposto a aceitar esse tipo de intervenção aqui no país. Patrick, não dá para fazer oposição a esse tipo de movimentação apostando em formas institucionais de defender a soberania. E apesar de eu achar que o governo até melhorou o discurso, o governo Lula e o presidente Lula até estar dando recados mais incisivos contra esse tipo de intervenção, o fato é que não tem setor popular mobilizado para defender a continuidade do nosso governo e a nossa soberania. Soberania não se defende na canetada, não se defende com discurso, não se defende com nota do Itamaraty. É preciso que a esquerda perceba que há um caminho a percorrer para mobilizar a gente para defender a nossa soberania e defender a continuidade do nosso governo. Porque o lado de lá, a direita, já disse que está disposta a abrir mão da democracia e a abrir mão da soberania para submeter o nosso país às vontades do trumpismo e da burguesia interna. Patrick, e esse evento também demonstra a fraqueza de um sujeito que é o presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota. A semana passada foi, assim, um desastre para a perspectiva de poder dele. Ele fez todo um esforço para sentar na cadeira, foi lá, fez todo aquele alarde, até chegar o momento de que quando ele estava para sentar, ele recuou para não sentar mais. E foi um deputado do campo da esquerda que abriu o caminho para dizer: "Não, volte e sente". Bem, ele sentou, 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 mas não quicou nem devagar e nem muito rápido. Chegou lá, fez um discurso frouxo, um discurso mole, que deixou em aberta a possibilidade de submeter a Câmara dos Deputados às pautas dos bolsonaristas, e na semana seguinte, terminou a semana dizendo que: "Ah não, mas a gente vai olhar vídeo para punir liminarmente, né, para punir de forma rápida quem estava intervindo, para quem fez aquele motim". Chegou na semana seguinte, que foi a semana que a gente está falando agora, e o que fez? Só mandou a denúncia para o corregedor, não aplicou pena nenhuma. E não foi nem só um discurso frouxo, né, ele, além de ter feito um discurso frouxo que parecia que dava a entender que estava disposto a colocar em pauta a anistia, a proposta de anistia a Bolsonaro e aos golpistas de 8 de janeiro, também não chegou sequer a votar nada no dia que aquilo aconteceu e continuou na semana seguinte, esta semana que a gente tá, sem votar nada de muito relevante na Câmara dos Deputados. O que a gente está vendo, Patrick, é a possibilidade do motim da tentativa de golpe ser premiada. Isso porque há um sério risco de esse pessoal não ser punido e ainda tem um risco muito grande de, ao menos parte da agenda deles, ser pautada na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Porque o Centrão está dizendo que está disposto a pautar algumas das coisas, como, por exemplo, o fim do foro privilegiado, né, o fim do foro por prerrogativa de função, e as medidas para dificultar punição de deputados enfim, de políticos pela justiça. Seja pedindo que o Congresso tenha autorize que determinado inquérito ocorra, ou até mudando quem é o responsável por julgar o caso. Patrick, isso é muito sério. O recado que vai ser dado com isso é de que dá para fazer motim, dá para impedir o funcionamento de um poder para conseguir que uma pauta seja colocada
lá na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Isso é muito grave por isso, mas é ainda mais grave porque tudo isso está acontecendo em defesa de um criminoso, que é o Bolsonaro, que tentou um golpe, tentou matar o presidente da república, tentou matar ministro do STF, tentou matar o vice-presidente da república e em defesa da intervenção dos Estados Unidos no nosso país. Patrick, dito isso, eu acho que é necessário fazer uma mobilização forte para defender a nossa soberania. Não dá para aceitarmos que esses setores se comportem como o braço da intervenção dos Estados Unidos no nosso país. E para isso, não dá para contar apenas com a atuação das instituições para defender a soberania. É preciso defender a nossa soberania nas ruas. E também é preciso comemorar muito quando o Bolsonaro for preso em setembro, que começa dia 2 de setembro, esse julgamento, e eu espero muito que tenha muita festa na rua quando a gente tiver a sentença decretando que esse sujeito tem que ficar atrás das grades. Um abraço. Valeu, Magnus, obrigado, companheiro. E ó, pode deixar, pode ter certeza que assim que nós tivermos o início do julgamento e a confirmação da condenação e da prisão do Bolsonaro, você vai ser convidado e já está para comentar o assunto aqui no podcast. Gente, agora, além da articulação do motim que ocorreu no Congresso Nacional, um outro tema muito importante dessa semana foi a divulgação de um vídeo do youtuber Felca nas redes sociais em relação a um tema muito importante, o tema da adultização. O vídeo que ele divulgou fala desse assunto e o colocou de forma muito contundente no radar da grande imprensa e de muita gente. Óbvio, esse é um assunto que todos nós, em alguma medida, sabíamos da existência, já tínhamos visto, já tínhamos discutido, falado e acompanhado. Mas a repercussão necessária ainda não tinha sido dada. Por isso, foi muito importante a publicação feita pelo Felca e as suas repercussões. Por exemplo, hoje, com a prisão de um dos principais responsáveis pela produção de conteúdo adulto com crianças. Mas para falar um pouquinho desse assunto, a gente convidou a companheira Guida Calisto, que é vereadora na cidade de Campinas e que essa semana também se pronunciou na Câmara de Vereadores sobre esse assunto. É a Guida que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Venho aqui falar um pouco com vocês sobre esse tema que teve grande repercussão nacional, que foi a denúncia feita pelo youtuber Felca e que ele utilizou o tema da adultização. Esse é um tema que já vem sido discutido há muito tempo por várias redes de proteção de criança e adolescente, principalmente por nós, militantes da infância, e também pelas feministas, né, o quanto as nossas crianças e adolescentes estão sendo adultizados, o quanto está sendo roubado a infância das nossas crianças. Nas redes sociais, a gente vê que essa adultização virou uma febre. Cada vez mais a gente vê crianças assumindo perfis de adulto. Você vê ali crianças dizendo que são mini empresários, se movimentando, mostrando um perfil de que é um grande empreendedor. Mas também a gente vê crianças assumindo um papel hiper erotizado, super sexualizado. Então, todo esse processo de adultização, ele lucra muito para as plataformas digitais, né? Existe uma ampla monetização em cima desse processo que rouba a infância das nossas crianças. Essa ampla monetização, ela é alimentada por rede de pedófilos, ou seja, as nossas crianças e adolescentes estão servindo a partir das suas imagens capturadas nessas plataformas para alimentar redes de pedófilos, ou seja, redes para cometimento de crimes de pedofilia. No entanto, se não acontecer uma regulamentação dessas plataformas digitais, não tem como a gente enfrentar essa alta monetização com esse processo de adultização. As plataformas digitais, as Big Techs, são as grandes responsáveis por esse absurdo,
por colocar em risco esse espaço de comunicação social. A internet hoje é terra de ninguém, ali você vê todo tipo de crime de racismo, de ameaça, de ofensa, de injúria, de misoginia, de pedofilia, de LGBTfobia, enfim, as plataformas não são responsabilizadas. As big techs, elas operam tranquilamente, monetizando isso, ganhando com esse espaço nocivo de comunicação. E nesse enfrentamento de defesa da regulamentação das plataformas digitais, nós temos que mais uma vez enfrentar os interesses da extrema-direita. A extrema-direita é contra a regulamentação das plataformas digitais, alegando falsamente que a gente quer censurar a liberdade de expressão. A extrema-direita, nós sabemos muito bem como ela utiliza essas plataformas, muitas vezes com divulgação de fake news. E também defendendo os interesses e essa ampla monetização dessas empresas. Por isso, esse é um debate mais do que urgente, não só na proteção da infância e adolescência, mas também na proteção de um ambiente de comunicação social mais saudável. Valeu, Guida. Obrigado, companheira. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente encerra a edição de hoje, lembrando que na próxima semana, dia 23 de agosto, ocorrerá a reunião do novo Diretório Nacional do PT. Reunião que foi convocada para a eleição da nova Executiva Nacional, mas que certamente deve discutir, ao menos esperamos, a conjuntura nacional e deve definir a posição do nosso partido diante de vários temas. Para além disso, talvez seja a oportunidade de que o diretório divulgue a resolução do 17º Encontro Nacional. Essa semana houve a reunião da Comissão de Sistematização, que ficou delegada para fazer os ajustes finais no texto, mas a reunião, que ocorreu de forma virtual, simplesmente serviu para identificar que algumas emendas que tinham sido inicialmente acatadas pela Comissão de Emendas não tinham sido ainda incorporadas ao texto e que existem várias questões que precisam ser refinadas, revistas, para que tudo aquilo que foi aprovado no encontro conste de forma correta no documento. Bom, a gente vai conhecê-lo certamente após a reunião da direção nacional e o seu informe também vai constar aqui no nosso podcast. A gente se reencontra muito em breve. Saudações petistas e até mais.